Todo mundo ligado. Bom, por via das dúvidas, para saber se você entendeu mesmo, eu vou resolver com vocês uma questão do vestibular da UEM de 2010. E ela é muito simples e muito interessante porque ela fala justamente dos tópicos que nós já abordamos: conservação de carga, quantização de carga, lei de Coulomb, tá bom? Acompanhe a leitura, por favor. Duas esferas condutoras de tamanho desprezível estão carregadas respectivamente com 16 vezes 10 a menos 14 e menos 6 vezes 10 a menos 14 Coulomb, unidade de carga elétrica, respectivamente. Considere duas situações seguintes. Situação 1. As esferas estão afastadas de uma distância d maior do que zero, uma da outra. Bom, entenda que uma distância é maior que zero, todas as distâncias são maiores do que zero. Tá? 1 metro é maior do que zero, 2 metros é maior do que zero. A gente está excluindo aquelas circunstâncias onde uma esfera estaria tocando na outra, onde nós consideraríamos então uma distância igual a zero. Tem carga positiva uma, carga negativa outra, olha um esqueminha que estou montando, e elas estão separadas por uma distância que não é zero, ok? Situação número 2. As esferas são afastadas de uma distância de 50 centímetros uma da outra e ligadas por um fio condutor ideal. Então veja aqui no nosso esquema, uma positiva, outra negativa. Vamos colocar o fio. A distância que separa agora é de 50 centímetros. Bom, como tem carga positiva a mais, lembra? Mais 16. E carga negativa de menos 6, as cargas negativas devem vir da esfera da direita em direção à da esquerda. Ok? Você ficando menos negativa, você ficando menos positiva. Mas tem uma coisa bem interessante. Tem mais carga positiva, mais 16, do que eu teria negativa. Então nós já temos uma previsão final de que quando esse processo todo terminar, por contato, a carga final das duas esferas deve ser positiva. Ok? E finalmente, após o equilíbrio, o fio é removido. Então, remover, pronto, já estão equilibradas. Possivelmente, a carga aqui deva ser outra. Vamos analisar daqui a pouquinho e entender melhor como é que vai acontecer isso. Proposição número 1. Na situação número 1, se F for o valor da força entre as esferas, quando dobramos a distância, a força passa a ser F sobre 2. Olha, já estou antecipando para vocês que não deve ser verdadeiro, porque a relação matemática entre a carga e a força é conhecida por relação inversa quadrática. Dê uma olhadinha, por favor, aqui nessa página. Veja, nós estamos analisando essa circunstância. Duas esferas, uma com carga positiva, outra com carga negativa, separadas por uma distância d maior do que zero. Nós não sabemos bem ao certo. Para ficar mais interessante, vou montar para você poder enxergar melhor o gráfico de força por distância. Veja, força é uma grandeza física que depende de valores constantes no numerador e no denominador nós dependemos de uma proporção inversa quadrática, tá certo? Significa que o valor de cima é constante e o valor de baixo pode variar. E quando ele varia, o valor da força também se modifica, tá bom? Então, acompanha lá. Eu propus um valor numérico para o seu entendimento de 360. Podia ser 36, podia ser 3,6, podia ser qualquer valor numérico. Mas eu escolhi um valor numérico que, quando dividido por números pares ou ímpares, acaba chegando assim a um valor interessante. Então, veja bem. Vamos colocar uma tabela onde a gente pode avaliar a distância mudando e acompanhar o que acontece com a força, tá bom? Então vamos propor valores inteiros para a distância entre as cargas. Essa distância D primeiro vai ser 1, depois ela vai passar a ser 2, depois 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Então acompanhe, por favor. Quando a distância para nós aqui é 1, nós vamos ficar com a seguinte expressão, acompanhe com o mouse, 360 dividido por 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, então 360 por 1 vai ser 360. Muito bem. Mudamos a distância agora para 2. Então vai ficar 360 no numerador, 2 ao quadrado, que é 4. 360 por 4 vai ser igual a 90. Então se nós dobramos a distância, naturalmente a nossa força vai ser dividida por quanto? Por 2 ao quadrado, tá certo? 2 ao quadrado é 4. Veja que interessante. Aumentando a distância no fator de 2, a força é reduzida no fator de 4. O que já é suficiente para a gente garantir que aquela proposição oferecida agora há pouco, ela é falsa. Se a gente vai pegar a distância e passar para um fator de 2 vezes maior, a força tem que ser 4 vezes menor. Então não vai ser F sobre 2, e sim F sobre 4, tá bom? Garantimos que a proposição é falsa. Continuemos a nossa análise. Se a distância passar de 1 para 3 agora,
nós vamos ficar aqui com 360, o nosso denominador, 3 elevado ao quadrado. 360 por 9, que é 3 ao quadrado, vai ser igual a 40. Veja, quando eu comparo o valor inicial com o valor final, ele é 9 vezes menor. Quando eu comparo a distância inicial com a distância final, ele acaba sendo 3 vezes maior. E aí nós completamos os cálculos. Se você depois quiser pegar a sua calculadora e conferir os demais valores, nós devemos montar um gráfico bem bacana assim. Veja, para uma distância de 1, a força é 360. Para uma distância dobrada, 2 vezes maior, a força é 4 vezes menor. Para uma distância que passou de 1 para 3, a distância é 9 vezes menor. E assim, quando nós montarmos um gráfico, vocês vão encontrar uma coisa parecida com hipérbole, né? Uma curva que decresce, nunca sendo zero, mas decresce rapidamente, quadraticamente, ok? Então, considerando, essa é a força elétrica. Se a minha distância aumenta no fator de 2, a nossa força tem que ser reduzida no fator de 2 ao quadrado. Portanto, nós tínhamos que ter uma força igual a F sobre 4. Proposição falsa. 2. Na situação 1, se a força F triplicar, a distância entre as esferas será igual a D sobre 3. Então, de novo, força e distância estão numa relação inversa quadrática. Se uma triplica, a distância tem que passar a ser D sobre 9, e não D sobre 3, como ele sugere. Portanto, mais uma proposição falsa, ok? Item 4. Na situação 2, qual que era a situação 2? Objetos que são tocados, né? E depois separados. Após o equilíbrio, a distância entre as cargas passa a ser 5 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs, tá bom? Para que nós possamos responder essa questão, vamos pensar de repente no princípio de conservação de cargas. Qual é o princípio de conservação de cargas? Que a carga que o sistema apresenta antes é igual à carga que o sistema apresenta depois. Então, antes quem eu tinha? A carga do corpo 1 somada com a carga do corpo 2. E depois, a carga do corpo 1 somada com a carga do corpo 2. Bom, então antes, o corpo 1 tinha carga de mais 16 vezes 10 a menos 14, e o corpo 2 vai ter carga de menos 6 vezes 10 a menos 14. O corpo Q1 depois ele vai ter uma carga Q, o corpo 2 depois vai ter a mesma carga Q. E por isso, vamos somar mais 16 com menos 6, daí dá 10 vezes 10 a menos 14. A carga Q somada com a carga Q, que vão ser a mesma, 2Q. Eu vou só reescrever para deixar a variável Q no primeiro termo. Então eu tenho 2Q igual a 10 vezes 10 a menos 14. Isolando Q, passamos o 2 dividindo. Resultado final para nós, carga igual a 5 vezes 10 a menos 14 coulombs. Vamos marcar? Proposição para nós, ela é verdadeira, tá certo? Item 8. Deixa eu só fazer uma correçãozinha nossa, boba, né? O item é 02, né? Marcadinho ali, mas é 04 a proposição correta, ok? Item 04. Na situação 2, o valor da força entre as esferas é 9 vezes 10 a menos 17? Não sei, vamos calcular. Equação de Coulomb. Constante eletrostática, Ka. Constante da carga do primeiro objeto, que é 5 vezes 10 a menos 14 coulombs. Nós calculamos a carga de equilíbrio no item anterior. A segunda carga, 5 vezes 10 a menos 14. E a distância que separa as duas, 50 centímetros, que agora, em metros, é considerada como sendo meio metro, tá bom? Só que a distância é ao quadrado. Então, para que servem essas barrinhas mesmo? As duas barrinhas, elas servem para lembrar que nós estamos trabalhando só com o módulo das cargas. O sinal não é interessante, não é importante, não faz diferença alguma, tá bom? Refazendo os nossos cálculos. 5 vezes 5. Na linha de baixo, 25. 10 a menos 14. Com 10 a menos 14, 10 a menos 28. Na linha de baixo, 0,5 vezes 0,5, 0,25. 0,25 é 25 vezes 10 elevado ao expoente menos 2. Né? Duas cargas, ou melhor, duas casas depois da vírgula, para que nós possamos encontrar o algarismo 25. Bom, e agora? Se você olhar no numerador e no denominador, nós temos um número em comum. Portanto, vamos simplificar. Em cima ficou valendo 1, embaixo ficou valendo 1. 1 vezes 9, a linha de baixo deve ser 9. A linha de baixo, 10 a menos 2, permaneceu quietinho lá. E os numeradores e os expoentes? 10 a mais 9, 10 a menos 28. Somando os dois, 10 a menos 19. Tá bom? Estamos bem pertinho do fim. O que falta de fazer? No numerador, nós vamos quebrar 10 a menos 19 em dois pedacinhos. 10 a menos 19, 10 a mais 2, ou então mandar o 10 a menos 2 para o numerador
transformando tudo isso em 10 a mais 2. Mantemos a base, somamos os expoentes. Ficamos, portanto, com 9 vezes 10A, menos 19, mais 2, 10 a menos 17. Força elétrica em newtons, o que nos confere, portanto, a condição da proposição de proposição correta. Então, marque no seu gabarito. Finalmente, item 16. Na situação 2, se F for a força entre as esferas. Quanto que é a situação 2? Quando as duas foram entrar em equilíbrio, a carga da primeira esfera e da segunda é a mesma. Então ele está dizendo que F é uma função linear total da carga do sistema. Bom, então vamos lembrar algumas coisas importantes. Depois que as duas esferas são tocadas, a carga das duas é a mesma. Então por isso nós vamos descrever a função matemática da carga como sendo constante, carga ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Veja, nós temos um expoente aqui que é de nível 2, de grau 2. Então essa aqui é uma função quadrática. Mesmo assim, vamos lembrar alguma coisa sobre a função matemática. Veja, a forma geral de uma função linear é essa. Y igual a ax mais b. Onde esse termo é independente, né, da variável independente, tem que ser igual a 1. Tá? X é igual a 1 e o y também tem expoente 1. Mais um detalhezinho. O valor do termo independente de uma função linear é igual a 0. Significa que essa função matemática ela tem que passar pelo ponto 0, 0 quando você montar um gráfico dela. E perceba, lá no início dessa questão, nós montamos o gráfico dessa função matemática, ou de uma função matemática muito parecida. E vocês viram que ela é uma curva que não passa pelo ponto 0, 0, tá certo? Então, todos os motivos do mundo, algébricos, geométricos, matemáticos, para que esta função aqui não seja linear, tá bom? Então, por isso, essa proposição para nós, ela é falsa. Bom, gente, essa é apenas uma das múltiplas equações ou das múltiplas funções matemáticas que descrevem para a gente a força elétrica entre dois corpos. E continue acompanhando a gente no Nobel Explica, que no decorrer dos dias nós colocaremos mais exemplos de equações matemáticas onde se calcula o valor da força elétrica, ok? Bons estudos, até breve. Tchau, tchau.